Hoje, a partir das 10 da noite, tem início o toque de recolher em 138 municípios paraibanos que estão classificados com a bandeira laranja e 6 com a bandeira vermelha. O toque de recolher será das 10 da noite às 5 horas da manhã do dia seguinte até o dia 10 de março. O decreto do governo dividiu opiniões dos políticos. Infelizmente, nós temos que reconhecer que gritamos vitória contra o Covid antes do tempo. E agora nós precisamos dar um passo para trás para poder vencer de fato essa doença. Minha solidariedade a todos que porventura tenham com este decreto algum prejuízo. Mas a vida precisa ser a nossa prioridade. E a esperança de nós voltarmos a viver a vida normal precisa estar sempre presente com a união de forças. Quero dizer, governador, que nós, enquanto igreja, não somos inferiores, diferentes dos segmentos que aí estão autorizados pelo senhor para permanecerem abertas. O ano passado, o senhor fechou tudo. O que mudou do ano anterior para esse ano, para esses mesmos estabelecimentos, para esses mesmos segmentos estarem abertas e apenas as igrejas estarem fechadas? As praias continuarão lotadas, os centros comerciais da mesma forma. E aqui vem os meus parabéns para que, pela atitude de Vossa Excelência, de não ter fechado os comércios, de não ter fechado os shopping centers, deixando pais e mães de família desempregados, que é isso que iria acontecer se fosse fechados. Mesmo havendo um decreto municipal que determina que as igrejas na bandeira laranja a qual estamos funcionem com a capacidade de 30%, o decreto estadual sobrepõe a este porque está com restrição total. Ao invés dessa atitude, o Estado poderia ter deixado a cargo do município a exigência do cumprimento dos 30% de ocupação das igrejas, com a fiscalização devida. Dá para entender que foram as igrejas as responsáveis pelo aumento do Covid. E isso não é verdade, gente. Houve um relaxamento geral desde outubro de 2020 e sem um mínimo de fiscalização. Infelizmente, devido a algumas pessoas irresponsáveis que não tem cuidado nem com sua vida, nem com a do outro, não tem responsabilidade sobre principalmente a economia, então estouram, como se faz o estouro da boiada. Eu frequento restaurantes em João Pessoa em todos os lugares, e quando dá 10 horas, o empresário, eu poderia citar alguns, não vou citar, fecha e ninguém entra. Não tem jeito. E ele fica naquela tensão de não chegar o fiscal para pegar, não ter que multá-lo. Estive em outro dia com minha esposa, da mesma forma. O fiscal chegou, saiu logo autuando, porque tinha mesmo uma próximo da outra. Então essas pessoas, elas não são responsáveis por isso. Nós poderíamos ter tido essas medidas já na época do verão, já em janeiro, para evitar justamente esse aumento de casos, chegando quase ao colapso da nossa saúde. Porém, agora uma vez feito, com algumas restrições, não todas, nós temos que obedecer. Eu acho que a população tem que ser conscientizada. Nós temos que começar, enquanto figuras públicas, independente de ser governo, de ser oposição, nós temos que começar a trabalhar para que as pessoas sejam conscientizadas de que nós realmente necessitamos parar. Foi muito responsável as medidas do governador João Azevedo em restringir vários serviços na nossa Paraíba, no momento em que está aumentando os casos de morte, onde as UTIs estão praticamente lotadas, e é muito pertinente e necessário que essas medidas fossem efetivadas. Mas quero aqui ratificar e louvar o governador por um ato que foi muito importante, que é cancelar a volta às aulas nesse momento. Eu acredito, e que é só possível voltar às aulas no nosso estado quando tiver vacinação para os profissionais de educação. É vacinação já para todo mundo, para que esses serviços voltem, principalmente a nossa educação. E ontem, na Assembleia Legislativa, foi aprovado um projeto que estabelece uma multa de até R$10 mil para quem furar a fila da vacina contra a Covid-19. Na Câmara de João Pessoa também foi protocolado um projeto idêntico, de autoria da mesa diretora. No caso do projeto que tramita na Câmara, a multa chega a R$ 3.900. Mas se quem recebeu a vacina foi agente público ou político municipal, estadual ou federal, a multa será dobrada, ou seja, aproximadamente R$ 7.800. O autor do projeto na Assembleia Legislativa, deputado Anderson Monteiro, falou dessa sua iniciativa. Eu venho dizendo e defendendo que a gente pediu tanto que essa vacina chegasse. Quem não lembra, há alguns meses atrás, em que não existia nenhuma vacina e que toda a ciência no mundo fez um esforço coletivo para que a gente pudesse ter vacinas. E agora que chega a vacina, a gente vê pessoas de má índole, infelizmente,
tentando furar essa ordem prioritária que as agências de saúde estabeleceram. Ordem prioritária esta mais do que justa para os profissionais de saúde que estão na frente desse combate, defendendo a sociedade há tanto tempo. Ordem prioritária para os mais idosos, mais vulneráveis, alguém que tem alguma comorbidade. Então, é muito justa essa lei e uma aplicação de multa de 20 a 200 UFI, isso trazendo para o real, vamos dizer, cerca de quase 11 mil reais a multa máxima, é o que nos cabe enquanto legislador estadual. Acho que deveria ter punições ainda mais severas, mas a legislação estadual nos permite multa. A gente colocou uma multa bem pesada justamente para poder coibir atos como esse, que infelizmente ocorreram. São minoria, mas infelizmente ocorreram. Aí o deputado Anderson Monteiro mandou esse vídeo para a gente. Ele estava em deslocamento para o interior do estado. Só para ressaltar mais uma vez, ele não está dirigindo o veículo. Ele está no banco de passageiro, hein? Apenas um município paraibano apresenta bandeira verde. Outros 78 estão com a bandeira amarela. Caso avancem nessa classificação, também terão que adotar o toque de recolher. Agora a gente faz um comparativo entre os decretos publicados pelo governo do estado e pela prefeitura de João Pessoa. Vamos acompanhar aqui algumas diferenças. Toque de recolher no estado, das 22 às 5 do dia seguinte. Em João Pessoa, a mesma coisa. Uso de máscara. O estado não fala em uso de máscara obrigatório. Já a prefeitura, o decreto assinado pelo prefeito Cícero Lucena, diz que é obrigatório em vias públicas, empresas e transportes, exceção apenas para pessoas com transtorno do espectro autista ou com algum tipo de deficiência que não possa usar a máscara. Mas a máscara agora passa a ser obrigatório em vias públicas. Entrega de alimentos por deliveries ou retirada pelos clientes, elas serão feitas das 6 às 10 da noite. No caso de João Pessoa, o decreto diz que é até 9h30 da noite. Os estabelecimentos em hotéis e pousadas, somente hóspedes podem ter acesso a esses restaurantes desses hotéis e pousadas. O decreto da prefeitura não fala nessa situação. É bom lembrar sempre que, no caso de omissão de algum ponto, fica prevalecendo a medida mais restritiva. Vamos passar para a segunda tela. Estado e João Pessoa, aulas presenciais na rede pública, ensino remoto, nos dois casos, e escolas privadas, ensinos médio, superior e fundamental. No caso do Estado, ensino remoto. A Prefeitura permite ensino híbrido em algumas situações. No caso de infração e multa por descumprimento desse decreto, o Estado fala interdição em até 7 dias dos estabelecimentos. Se houver reincidência, amplia a multa e pode chegar a 50 mil reais. O município também segue a mesma regra. Isso é obrigatória para todos os estabelecimentos comerciais. Cultos e missas. O Estado fala suspensas em cidades com bandeiras vermelha e laranja. Só transmissão online será permitida. O decreto de João Pessoa não toca nesse tema das missas, mas está valendo aí, no caso, o decreto do Estado. Salões e barbearias e outros congêneres, por agendamento prévio sem aglomeração, é o que diz o Estado. João Pessoa não fala nessas situações. Academias e escolinhas de esporte, no Estado fala até 21 horas. Já o decreto da Prefeitura fala que elas podem funcionar, não estabelece horário, mas diz que tem um limite de capacidade, metade do que ela pode ter dentro de suas dependências. Então fica valendo esse 50% da capacidade, que é a medida mais restritiva por parte do município, e 21 horas, que é a medida mais restritiva pelo Estado. Shopping center, galerias e centros comerciais ou similares, das 9 da manhã às 21 horas, 9 da noite, em locais de bandeira laranja e vermelha. É o que diz o decreto do Estado. Os restaurantes até às 4 da tarde. João Pessoa fala que esses centros podem funcionar até 21 horas. Transportes públicos, o Estado não fala. E aí, no caso, os VLTs, que é os veículos leves, podem fazer o transporte de passageiro. João Pessoa, no caso dos ônibus, fala que até às 10 da noite. A gente ainda tem outra tela aqui, afinal, no caso do decreto do Estado, congressos, seminários, eventos corporativos, casamentos, eventos em praças públicas, o Estado não toca nesse assunto no seu decreto. Em João Pessoa está proibida a realização de qualquer tipo desse evento. Boates, teatros, circos e danceterias. O Estado também não toca nesse assunto. O decreto determina, pela Prefeitura de João Pessoa, o fechamento total.
E a orla marítima, o Estado não fala de situações lá nas praias, mas a Prefeitura de João Pessoa veda qualquer tipo de aglomeração, mas permite esporte individual. Estão vedadas cadeiras, barracas, guarda-sol, ambulantes também nas calçadinhas ou na área de areia, e o estacionamento está vetado. São essas as principais diferenças desses dois decretos que foram publicados. Esse sim é o tema do momento que está sendo discutido por toda a sociedade paraibana. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou ontem, no final da tarde, uma entrevista coletiva para